Você sabia que é muito possível acessar, relembrar memórias do período em que você estava sendo gestado na barriga da sua mãe, o período intrauterino? Você já ouviu falar em memória declarativa, memória explícita e memória implícita do corpo ou de procedimento? Você sabe a diferença entre elas? Será que para acessar esse material intrauterino, qual delas tem que estar em questão e para que eu quero acessar material intrauterino, não é verdade? Pesquisas recentes constatam que padrões persistentes de depressão, de ansiedade, questões comportamentais difíceis e até mesmo doenças físicas têm as suas origens dentro do período intrauterino. Então, realmente, muitos padrões da nossa vida começam a se formatar ali, alguns são funcionais, você não vai querer mudar, e outros, hoje na sua vida está mais te atrapalhando do que te ajudando. Então, é muito bom poder revisitar tudo isso para reorganizar essas memórias em suas múltiplas facetas dentro de nós. Eu dei uma aula falando sobre muitos aspectos intrauterinos e eu separei um trechinho aqui para falar da memória explícita, para falar da memória implícita do corpo, de como ela acontece, de como é possível e como você pode acessar essas memórias intrauterinas. Só antes eu queria te fazer um lembrete para você fazer o download do nosso e-book Vá Além na Terapia. Lá eu explico os diversos contextos que nos influenciam na vida. E aproveite esse momento que de R$ 74,00 por um tempo limitado você vai poder fazer o download de graça. É isso mesmo, você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo um link para você fazer o download desse book que está super incrível, de R$ 74,00 por tempo limitado, você não vai pagar nada. E mais uma coisa, eu quero fazer um combinado aqui com você. Topa? Se essa aula te agregar alguma coisa, se for informações ricas que você obter aqui, deixa o seu like. Se você não gostar, tudo bem, deixa o seu dedinho para baixo aí, deixa o seu comentário nesse vídeo aqui do que foi mais importante, mais relevante, sobre esse tipo de memória. E também se lembre de se inscrever no nosso canal e tocar o sininho, porque eu vou vir com muito conteúdo sobre a vida intrauterina e muitos outros aspectos super interessantes que você vai ver, os contextos da mandala da vida nesse e-book. Então faz esse download, tá? E para você não perder nenhum desses conteúdos, clica no sininho também, tá joia? Por que a psicologia pré-perinatal é um estudo mais recente? Recente que eu estou falando é de 70 e pouco para cá, tá? A partir de 80 começaram mais pesquisas. Então é relativamente recente. Mas por quê? Antigamente era considerado médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, xamãs, pessoas que trabalhavam com outras pessoas em algum estado alterado de consciência. O que isso quer dizer? Ondas cerebrais diferenciadas, tá? Quando você medita, quando você entra em transe, quando você toma ayahuasca, quando você tá vidradão lá numa música, quando você tá fazendo sexo, você entra em ondas alteradas, estados alterados de consciência, tá? Então é normal em nós, seres humanos. Então, médicos, psicólogos, terapeutas, como eu disse, psiquiatras, psicanalistas, quando trabalhavam com seus clientes em estados alterados de consciência, muitos relatavam memórias intrauterinas, só que não eram consideradas. Por quê? Porque o conhecimento médico até então dizia assim, não tem nenhum cérebro formado. Como é que pode armazenar memória? O cérebro não está nem pronto ainda, como que a pessoa pode se lembrar disso? Então, são memórias fantasiosas, ok? Que interessante. Só que hoje nós não estamos mais lá na década de 60, 70 e a gente tem um bocado de informação, tá? Então existem tipos de memória muito diferentes, não é a memória que você se lembra do que você comeu há 3 dias atrás no almoço, se é que você se lembra, ou o que você comeu hoje no café da manhã. Esse é um tipo de memória. Ou como você conta como foi o seu último aniversário, ou as coisas que aconteceram com você, ou mesmo que sua mãe conta para você como foi o seu parto, e você conta para outras pessoas. Isso tem um nome, é uma memória declarativa. Ok? É uma memória declarativa, é uma memória explícita. Geralmente, quando as pessoas vêm na terapia, elas têm uma ideia explícita do que é o problema. O problema é aquele trauma, o problema foi minha mãe, meu problema é esse, meu problema é esse trauma. Em mais de 95% das vezes, das pessoas que chegam na terapia, elas vêm
através de uma declaração explícita do que está acontecendo. Mais de 95% das vezes está longe de ser o que está acontecendo de verdade dentro dela. Essas são memórias explícitas e declarativas, ok? Como você se lembra, como você tem imagens. Porque tem gente que fala assim, como que eu vou me lembrar do período intrauterino se eu não me lembro nem do que aconteceu na minha infância? Né? Acho que é um monte aqui que já falou isso. E tem outros tipos de memória, tá? Então, esses outros tipos de memória, eles são enquadrados aqui no que nós compreendemos hoje como memórias de procedimento ou memórias implícitas. Memória implícita do corpo, ok? E tem questões biológicas onde essas memórias implícitas estão armazenadas. Por exemplo, se a gente for tocar algo da implantação no útero, se a gente for tocar algo, né, por exemplo, esse ponto pré-natal e que vem em muitas memórias, eu posso colocar você, de repente, numa postura, num determinado período específico, e vir um monte de emoção e reações fisiológicas, mas, de repente, nenhuma imagem. É um outro tipo de memória. É um outro tipo de acesso, é um outro tipo de forma que essa memória se organiza dentro de você, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Hoje nós conhecemos a memória celular, tá? Tem até uma entrevista que eu fiz com o William Emerson, que ele fala assim, né, que células têm uma estrutura perfeita, como elas são construídas para armazenar memórias. Tem um cara chamado Paul Purcell, ok? Ele é um neuropsico, endócrino, imunologista, é um nome grande, acho que é tudo isso aí. E ele trabalhava com transplantados de coração, ele tem até um livro chamado, quiser ver, Memória das Células, tá? Ele conta bastante sobre esses transplantes de coração. Ou seja, eu tenho um problema aqui no meu coração, estou na fila de transplante, chega lá e fazem um transplante para mim. Quando era possível rastrear o doador, a família do doador do órgão e aquele que recebeu, porque muitas pessoas, depois de um transplante de coração, começavam a mudar muitas coisas, do tipo gostos. A pessoa passava a gostar de amendoim, cerveja, e de repente ela odiava. Gostos musicais que, cara, essa pessoa nunca ouviu uma música clássica, ela está ouvindo música clássica agora, e ela pegou gosto por isso. A pessoa começou a fazer exercícios, pessoas mais calmas começavam a ficar mais agitadas, pessoas mais estressadas passavam a ficar mais calmas. Quando era possível ter contato com a família do doador, as histórias começavam a combinar. Tipo, aquele cara que começou a gostar tanto de música clássica, o menino de 17 anos que foi atropelado, era um violonista que estudava muito música clássica. Que interessante. Aquele cara que mesmo depois dos 50 anos começou a despertar uma vontade louca de fazer exercícios, recebeu o coração de um dublê, né, que vivia em situações de adrenalina, de muito movimento. O cara começou até a fazer provas de ciclismo. Ei, memória celular. Então, traz o órgão tem um monte de células, né, que você viu que são formadas aí bem cedo. E essas células, elas transmitem a informação. Que interessante. Então, existe memória celular. Lembra? Menor célula, espermatozoide, é uma célula, não é? Maior célula, óvulo. Teve gente que eu já vi falando aqui nas redes, na internet, sobre protocolos para lidar com gêmeos e queriam considerar a jornada da trompa de Falópio e as células que morrem. Tá, se a teoria dela for por aquela linha, ela não pode desconsiderar os 300 milhões, de 200 a 500, né? Milhões de espermatozoides. Quantos não morrem? Quantos milhões não morrem para que 300 e 500 cheguem ali? Então, as células carregam memória, ok? Muito cedo. Então, nós temos a memória celular. Isso está dentro da memória implícita do corpo, da memória de procedimento. Não é uma memória lembrada com a sua cabeça. Teve gente na nossa vivência pré-perinatal que achava que ia acessar, ia nadar dentro do útero, assim. É uma pessoa até da nossa equipe que ia ouvir tudo que os pais falavam lá fora. Isso é um bocado de expectativa irreal. Não é assim que acontece. E cada pessoa tem a sua forma peculiar de acessar, porque depende, né, o que está ali primeiro, né, em evidência, que período, que estágio. Temos a memória bioquímica. Trabalho de Ken Despert.
Foi uma cientista, ela morreu recentemente, tá? Se eu não me engano, em 2018, uma canadense. Trabalho lindo sobre neuropeptídeos, né? A química das emoções. Então, nós temos receptores nas células, tem toda uma bioquímica, lembra? Não passa, o que você acha que passa só pelo cordão umbilical ali da sua mãe? Só oxigênio? Tudo que ela sente, se ela sente uma emoção tem uma bioquímica. Se ela está estressada, passa cortisol, passa adrenalina, passa noradrenalina. E as suas células vão recebendo aquela informação. Então vai se criando essa predisposição, o seu sistema, lembra, não vai ter período quando você vai crescer tanto quanto naqueles 9 meses, mas o início é importante porque vai criando esses templates. As células vão se adaptando em resposta a como vão se relacionar com o mundo. Experimento da epigenética. Pegaram células e colocaram em um ambiente tóxico e em um ambiente nutritivo. O que é o ambiente tóxico? Hormônios que você, eu, todos nós secretamos em estado de estresse. Cortisol, adrenalina, noradrenalina. Ok. As células começavam a se retrair, a se fechar e, com o tempo, a morrer. Colocava em um ambiente nutritivo. O que é um ambiente nutritivo? A bioquímica que você produz quando você está alegre, feliz, grato, sentimentos bons. Tem uma bioquímica diferente, não é a mesma bioquímica. Ok? As células, elas se multiplicavam, elas cresciam, mesmo aquelas endurecidas, quase morrendo do ambiente tóxico, quando elas eram automaticamente movidas para o ambiente nutritivo, elas começavam a se expandir. Então, a bioquímica influencia muito, porque as células, né, elas têm inteligência, elas precisam sobreviver e vão se adaptando. Então, as informações que nós vamos recebendo no início, que são essas principalmente informações biológicas, as emocionais vêm também, só que hoje eu quero falar das biológicas. Elas vão preparando o seu sistema, o seu corpo, o seu ser, para você se adaptar na vida. Se você, ali, no princípio, tem uma condição de muito estresse, de muita bioquímica do estresse, você acha que suas células vão se relaxar, vão ficar tranquilas, vão receber a informação de que estou na paz, ou elas vão entrar em um modo de sobreviva? E muitas adaptações e uma organização tem que ser feita. Não preciso ser nenhum Einstein para saber disso. Então, as células vão recebendo, por isso que a gente vai criando essas predisposições. E elas não estão se multiplicando ali, você não está se formando. Todo o seu ser já está se adaptando e tirando conclusões que eu falo aqui em um nível fisiológico, tá? Como é o mundo que te espera lá fora. Como você vai agir e reagir. Eu não estou falando ainda de emoções. Ainda, tá? Então, existe uma memória bioquímica. Ok? Existe uma memória do sistema nervoso autônomo. O eixo caudal é a primeira parte a se formar depois que você se implanta. Então, tem o sistema nervoso, ele vai se adaptando a tudo que vai acontecendo. Hoje a gente sabe, através de várias pesquisas, as respostas que o sistema nervoso ele entra. Luta, fuga, congelamento, colapso. E isso vai se somando, ok? Então, é um outro tipo de memória. Tem vários trabalhos que a gente pode organizar a partir do sistema nervoso, né? Liberar, né, questões de ativação, só que tudo que é do útero são ativações muito precoces, muito antigas, não é tão simples assim, mas existe um caminho. Existe a memória muscular, dos ossos, da fáscia do músculo, né? Tem muitas informações na fáscia do músculo, aquilo que reveste o seu corpo inteiro, eles guarda todas as informações que aconteceu, por isso não é uma só, é um conjunto de tudo isso, ok? Vocês têm músculos? Você tem uma face do músculo, às vezes você não sabe nem o que é isso, né? Você pega uma carne, assim, sabe aquela pelinha branca, assim, que tem na carne? Aquilo é a fáscia, tá? Então, todos os nossos músculos são revestidos pela fáscia, certo? E existe a memória energética, isso aqui, porque é por isso que nós acessamos o campo da pré-concepção, acordos espirituais, outras vidas. Mas tem experimentos de EQM. EQM é a experiência de quase morte, tá? Dá um Google depois, põe lá EQM. Você vai ver que tem até canais que falam de EQM. Vai lá no Netflix. Tem uma série que o primeiro capítulo fala de EQM. Chama Living Death.
eu não sei a tradução, se tem em português, mas é Sobrevivendo à Morte, tá? Eles relatam, pessoas que têm EQM, é muito louca a experiência. Um EQM é assim, ó, fisiologicamente, não tem como você estar vivo. Os seus órgãos morreram, o cérebro morreu, tem paralisia, acabou. O médico decretou lá, ó, tá morto, só tá vivo por conta do aparelho. Muitas pessoas voltam de um EQM, uma experiência de quase morte, e elas relatam tudo que foi dito pelos médicos na sala, além dos lugares que ela visitou, né, uma outra experiência isso, mas elas relatam as conversas e biologicamente é impossível, o cérebro não estava funcionando, não tinha essa função. Então, isso também é conhecido como memória extracorpórea ou memória energética. Então, quando a gente tem acesso a essas informações que eles não tinham lá atrás, não é uma memória declarativa. Por isso, o cérebro não está nem formado. Cara, ele vai terminar de se formar bem depois que você nasceu aí com suas conexões, primeira infância, enfim. Mas tem muita coisa que já aconteceu e criaram uma predisposição a partir dos eventos que você vivenciou. E nem tudo é desgraça, nem tudo é trauma, tem um monte de coisa linda. Então, tudo isso se soma. Quando a gente for falar, não hoje, mas de infância, a infância tem um poder enorme de amenizar muito do que acontece dentro do útero, a primeira infância, os seus pais, as primeiras conexões, pais ou cuidadores, ou reforçar tudo de vez, degringolar tudo de vez, né? Nos primeiros momentos ali, semanas e meses, o nascimento é muito crucial. Então, tudo isso vai se somando, ok? Em experiências físicas, em experiências biológicas, não são só interpretativas. Vamos mudar aquela crença, mudar o significado aqui. Não é só isso. Então, temos essas memórias, né? E a gente tem como acessar tudo isso daqui. Mas não é nadando dentro de um útero, ouvindo o que seus pais falavam lá fora. Não é dessa forma. E aí, o que você achou? Você lembrou de deixar o seu like ou o seu dedinho para baixo se você não gostou? Já se inscreveu no canal, já tocou o sininho? Deixa o seu comentário aqui, né, com o que você acredita de tudo isso que eu falei, como que isso ressoou dentro de você, se te ajudou, inclusive se não te ajudou, você pode escrever aí, tá? E eu quero deixar um convite aqui para você também, que nesse período de pandemia nós acabamos desenvolvendo a metodologia MIRI, que é a Metodologia Integrativa de Reconexão do Eu. Um workshop online de 2 dias, né? Ele acontece ao vivo, com um número super limitado de pessoas, onde eu desenvolvi essa metodologia e talvez seja a sua primeira oportunidade de entrar em contato com essas regressões intrauterinas, o nome mais correto é egressão, tá bom? Então a gente vai entrar em contato com tudo isso, muitos participantes, né, chegando a essas informações tão profundas quanto dentro do útero e tantas outras coisas para poder reorganizar, né, muito mais do que apenas ressignificar aqui na cabeça, reorganizar esse mundo interno para a gente encontrar esse caminho de transformações de tantos padrões disfuncionais. Se você quiser saber mais sobre isso também, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para falar com a nossa equipe, tá? Então nesse vídeo era isso que eu tinha para falar. Muita gratidão por você ter ficado até aqui, você já sabe, te encontro na próxima. Eu queria agradecer muito pela oportunidade, pelo presente que eu ganhei. Ter encontrado você foi também uma coisa, tinha que ser, eu acho, assim, tem coisas que vão fluindo e que vão levando a gente para os lugares que a gente tem que ir se a gente deixar. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade. Eu consegui acessar coisas muito interessantes e muito lindas também, que eu nunca imaginei. Consegui ser mais leve. E hoje eu acessei muito essa coisa de aprender a contemplar. E eu achei isso maravilhoso para mim, assim. Obrigada. E a todos, porque essa aldeia é muito importante também. Quando a gente está aqui, a gente sente o apoio de todos e as trocas são muito ricas e esse apoio só deixa a gente mais forte, assim, para conseguir. Obrigada a todos.